Fala galera, tudo bem? Vídeo novo no nosso canal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a profecia contra a Síria. Acredito eu que vocês estão acompanhando aí nos telejornais, estão acompanhando na internet, as redes sociais estão bombando com esse assunto, onde muitos estão postando um trecho lá do capítulo 17 do profeta Isaías e falando que aquilo que está acontecendo hoje na Síria, aquela catástrofe que está acontecendo na Síria, aquela guerra civil que está acontecendo na Síria, é o cumprimento da profecia de Isaías capítulo 17. E hoje nós vamos chegar à seguinte conclusão: se é verdade ou se é mito isso que está sendo dito, se realmente faz sentido ou se essa profecia ela já se cumpriu. Queria que vocês acompanhassem comigo algumas perguntas. Essas perguntas vão aparecer para vocês aí no vídeo. A primeira delas é: quando fala do livro do profeta Isaías, você sabe o objetivo do livro do profeta Isaías? Você sabe o contexto do livro do profeta Isaías, o período que o livro do profeta Isaías foi escrito? Primeira coisa, o livro do profeta Isaías ele tem um objetivo profético, sim, de falar em alguns momentos sobre a manifestação do Messias, apontar para Jesus, mas ele vem muitas vezes também falar sobre julgamentos que ocorreriam para várias nações. Quais nações são essas? A própria Síria, tendo a sua capital como Damasco, mas também toda a extensão da Síria, a Assíria, que é um país também, os egípcios, os moabitas, os filisteus e vários outros. A própria nação de Israel, o povo judeu. Por que nós precisamos entender isso? Sempre que eu pego a Bíblia para ler, eu preciso entender para quem que aquela palavra ela se dirige, sobre quem aquela palavra ela fala e em qual período que aquela palavra ela foi escrita e caso se cumpriu, no caso uma profecia, se aquela profecia se cumpriu e quando ela se cumpriu. Então, primeiro ponto, o profeta Isaías escreve várias profecias trazendo julgamentos contra as nações. Qual foi o período que o profeta Isaías ele escreveu esse livro? Acredita-se que data-se cerca do século XVIII, do século VIII. Quando falamos século VIII, estamos falando dos anos 700 em diante, até antes dos anos 800. Porque quando entrar nos anos 800, aí já vai ser considerado século IX. Século VIII a.C. é um período importante, porque se pegarmos o século X, principalmente, acredita-se o período de 936 a.C. aproximado, aconteceu a divisão dos reinos de Israel. Israel foi dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte tendo 10 tribos, mais a meia tribo de Benjamim, sendo liderados por Jeroboão, que foi um dos responsáveis por essa cisão, e o Reino do Sul tendo a tribo de Judá e a meia tribo de Benjamim, e sendo liberado por Roboão, filho de Salomão. Por qual motivo que aconteceu essa cisão desses dois reinos? Aí já é assunto para outro vídeo, mas o que eu queria que vocês pensassem e refletissem comigo é o seguinte: primeira coisa, vamos lá no livro de 2 Reis, no capítulo 16, a partir do versículo 5. Vai aparecer para vocês o trecho do texto aí na tela também. 2 Reis, capítulo 16, versículo 5, diz assim: Então subiu Rezim, rei da Síria, nesse caso aqui, e não a Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém para pelejarem contra ele. Cercaram Acás, porém não puderam prevalecer contra ele. O que é que isso tem a ver com Isaías capítulo 17? Esse acontecimento aqui, esse período que está sendo relatado em 2 Reis, é o cumprimento da profecia de Isaías 17. Como assim? Continuem lendo comigo que vocês vão ver o que eu estou querendo dizer. Versículo 6. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e lançou fora dela os judeus. Os sírios vieram a Elate e ficaram habitando ali até o dia de hoje. Versículo 7, aí vem uma coisa importante, que é o ponto central do cumprimento daquela profecia. Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dizendo: Eu sou teu servo e teu filho. Sobe e livra-me do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel que se levantaram contra mim. Aí na continuação vai falar que Acás mandou alguns presentes para o rei da Síria, e o rei da Síria veio e pelejou contra a Síria, venceu tanto a Síria quanto venceu Israel.
Por que é importante aquela introdução que eu fiz sobre a divisão do reino de Israel, reino do norte, e do reino do sul, que é a tribo de Judá e a minha tribo de Benjamim? Aqui nós vemos Israel separado. Nós não vemos Israel como o dia de hoje. Por isso que essa profecia, que algumas Bíblias vem escrito assim lá em Isaías 17, profecia contra Damasco e contra Israel, outras profecia contra Damasco e contra Efraim. Mas na verdade, quando fala Efraim ou quando fala Israel, está se referindo ao reino do norte, não está se referindo a Jerusalém, a Israel, como nós vimos hoje. Uma das questões, a capital de Israel nessa época não era Jerusalém, mas era Samaria. Jerusalém era a capital da Judéia, que era esse reino do sul. Por isso, um dos motivos dessa profecia não poder ser por dias de hoje, mas sim para essa época. Ah, mas existe data histórica comprovada que isso foi em outra época, não nos dias de hoje? Sim. No ano de 732, esse rei da Assíria invadiu a Síria e tomou a Síria e levou os sírios cativos. Isso é registrado tanto na Bíblia quanto historicamente. Ah, mas é apenas esse livro aí, apenas na carta, nesse livro de segunda Reis, que fala sobre isso, no capítulo 16? Não, se você for ler, se vocês quiserem depois ler, eu vou deixar as referências bíblicas aí, vão aparecer para vocês na tela. Mas se você depois quiser ler o capítulo 49 do profeta Jeremias, o versículo 23, você vai observar essa mesma profecia. Ela é um pouco mais reduzida na abordagem do profeta Jeremias, mas você vai observar que é a mesma profecia falando sobre a Assíria atacando, invadindo a Síria, sitiando e destruindo. Também existe a profecia da invasão da região da Síria no profeta Zacarias, no capítulo 9, no versículo 1. E o profeta Amós também vai falar sobre isso lá no capítulo 1, nos versículos 3 a 5. Por que eu estou trazendo essas outras referências? Sempre que você ouvir falar sobre o cumprimento de uma profecia, principalmente nos dias de hoje, que acontecem tantas guerras, que acontecem tantas catástrofes, nessa região do Oriente Médio, onde a Síria ela se encontra, é muito comum, ano após ano, ocorrerem guerras civis por causa do regime ditatorial. E nós temos que observar se realmente aquilo que está acontecendo é o cumprimento de uma profecia específica. O que eu não quero dizer é que tenha fugido da autoridade de Deus. Nada que acontece nesse mundo fugiu do controle de Deus. E com certeza Deus está sob controle de tudo que está acontecendo na Síria. Ah, mas quanto que isso vai durar? Quando que isso vai acabar? Isso não sabemos. Mas precisamos entender que aquela profecia não diz respeito ao que está acontecendo na Síria hoje. Para fechar essa mensagem, agora eu queria que vocês acompanhassem o tão falado capítulo 17 do profeta Isaías. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Na minha Bíblia tem um título que diz assim: Profecia contra Damasco e Efraim. Eu vou deixar, vai aparecer depois para vocês aí, um trecho de outras versões bíblicas, a versão de Jerusalém, a NVI, Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista e Atualizada, para vocês observarem que a maior parte delas falam novamente: profecia contra Damasco e Efraim ou profecia contra Damasco e Israel. É para entender que a profecia não é isolada para Damasco, capital da Síria, mas é uma profecia comparativa do acontecimento que atingiu o povo em Damasco, o povo da Síria em Damasco, mas também em toda a extensão da Síria, mas também uma profecia que atingiu o povo de Israel. Quando que atingiu a Síria? Atingiu a Síria em 732 a.C., isso registrado biblicamente e registrado historicamente. Quando que essa profecia ela atingiu esse reino do norte? Ela atingiu Israel. Ela começa a atingir Israel nesse mesmo período, em 732, só que ela vai se consumar aproximadamente no ano 722 a.C., novamente registrado biblicamente e registrado também historicamente. Se vocês acompanharem, observem o seguinte, capítulo 17, versículo 1. Sentença contra Damasco. Eis que Damasco deixará de ser cidade, e será um montão de ruínas. As cidades de Aroé serão abandonadas, hão de ser para os rebanhos que aí se deitarão sem haver quem os espante. A fortaleza de Efraim desaparecerá. Como também, olha a comparação, tá fazendo um paralelo aqui. Como também o reino de Damasco e o restante da Síria serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. Então, gente, essa profecia de Isaías 17, ela já se cumpriu.
ela começou a se cumprir em 732 a.C., quando esse ditador, esse rei da Assíria, que era o governo, que era o grande poderio que dominava o mundo na época, invadiu a Síria, sitiou a Síria, levou a população da Síria cativa, e quando aconteceu também, findando-se, iniciou em 732 também para o Reino do Norte, Israel, mas findando em 722, quando Israel foi levado cativo para a Síria. Por que eu estou dizendo isso novamente? Porque nós precisamos entender quando uma profecia bíblica ela já se cumpriu e quando uma profecia bíblica ela é ou não verdadeira. Isso que está sendo mostrado aos montes, nas redes sociais, isso que está sendo dito em alguns jornais, muitos evangélicos, líderes, pastores, muitos religiosos estão falando que o que está acontecendo na Síria é porque o povo sírio vive no pecado, é porque o povo sírio, lá no passado, fez aliança com o povo de Israel e foi contra os judeus. Faz até sentido, mas isso já se cumpriu. Isso se cumpriu nessa época que eu falei com vocês. Quem tiver dúvidas, leia as referências. Eu vou mostrar, vou passar novamente as referências, os textos vão aparecer aí para vocês dessas referências bíblicas. Leia, releia e tire as suas próprias conclusões. Que Deus abençoe vocês abundantemente e até a próxima.